Olá, o Tema Quente está de volta com os deputados federais Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Vamos mudar de assunto agora. Um anteprojeto de reforma do novo Código Penal foi entregue ontem ao presidente do Senado, José Sarney. Antes de entrar em vigor, esse texto precisa passar por uma comissão especial do Senado, ser votado pelo Senado, aí vai para a Câmara, onde pode sofrer alterações. Vamos conhecer algumas das propostas feitas por uma comissão aí de 15 juristas. Foram mais de 8 meses de trabalho e muitas propostas. Pelo projeto, o direito ao aborto é ampliado e passa a ser legal nos casos de anencefalia, doenças fetais que inviabilizam a vida fora do útero e quando a mãe, até a 12ª semana de gestação, comprovar que não tem condições psicológicas de levar a gravidez adiante. A comissão de juristas também sugeriu modificações na legislação sobre a eutanásia, que teve a pena máxima reduzida de 20 para 4 anos. Além disso, o juiz poderá decidir se a detenção deve ou não ser aplicada. Se o texto for aprovado, os usuários de drogas deixarão de ser tratados como criminosos, desde que flagrados com uma quantidade limitada de entorpecentes, o suficiente apenas para o consumo pessoal. Já os acusados de homofobia passam a responder criminalmente por seus atos. Não deixamos de examinar e oferecer contribuições sobre nenhum tema, por mais polêmico que fosse. As propostas são tão polêmicas que alguns dos juristas encarregados da reformulação do novo código afirmam que dificilmente serão aprovadas no Congresso. Mesmo os juristas que elaboraram a proposta são um pouco céticos em relação a que todas elas vinguem ao serem debatidas ali no Senado e na Câmara, até por um certo, conservadorismo do Congresso Nacional. Esse assunto vai ser debatido. O ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, foi o presidente dessa comissão especial. Ele disse o seguinte: nós não deixamos nenhum tabu de lado, colocamos todos os tabus para a sociedade debater. E como o Congresso é a casa do povo, esse debate vai acontecer. Eu estou aqui com 2 deputados federais, onde esse projeto, essa proposta, um dia vai chegar. E para falar de temas polêmicos, eu queria começar aqui com o deputado Carlos Sampaio. Essa comissão, deputado, está ampliando o direito ao aborto no Brasil, Hoje, a lei brasileira prevê que você pode realizar o aborto em 2 casos. Se ele traz um risco de morte para a gestante ou se a gravidez é resultado de um estupro. Tem também uma decisão recente do Supremo que permite o aborto de fetos anencéfalos, com má formação cerebral, os chamados fetos sem cérebro. Segundo essa comissão de juristas, esse direito ao aborto seria ampliado até a 12ª semana de gestação, até o 3º mês, desde que um laudo médico de um psicólogo atestasse que a gestante não tem condições de levar a gravidez adiante. A gente sabe que esse é um debate complicado no Brasil, Há liberdade religiosa no Brasil, liberdade de opinião, todas as opiniões merecem respeito. Muita gente argumenta que é uma questão de saúde pública, porque o aborto ilegal, deputado Paulo Teixeira, é causa grande de morte feminina, E, enfim, há toda uma discussão sobre valores envolvidas nisso. Eu queria começar pelo deputado Carlos Sampaio. O senhor, como deputado federal, acha que o Brasil deve fazer a ampliação do aborto nos termos propostos pela comissão? Bom, hoje o que nós temos é o chamado aborto terapêutico, quando a própria gestante tem um risco de vida, um risco de morte, ou o aborto sentimental, que é justamente a questão quando é fruto de estupro. Eu tenho que, para mim, que apesar de essa norma ser de 1940, ela consegue atender bem aos reclamos da sociedade como um todo, mas eu acho que o grande ponto positivo é o avanço no sentido de se propor algo para ser discutido com a sociedade. Veja, a proposta foi feita no sentido de que teria uma comissão, ou seja, um parecer médico sobre a impossibilidade psicológica de continuar na gestação. Se essa impossibilidade psicológica poderia trazer problemas para ela própria, ou para o feto, ou para a criança que nasce, eu acho que é um tema que tem que ser debatido e, a princípio, vejo com bons olhos essa ampliação. Deputado Paulo Teixeira. Eu vejo nessa proposta que ela não legaliza o aborto, Ela está, digamos assim, ampliando as hipóteses. Como bem disse o deputado Carlos Sampaio, a hipótese do aborto provocado por estupro, ao caso do aborto provocado por risco de vida. Agora o Supremo também decidiu que o aborto de feto anencéfalo. E se houver uma outra hipótese, eu acho que, como por exemplo, a pessoa não tem condições psicológicas de ter
né, é portadora de uma doença grave, etc., né, que não é risco de vida, mas que não terá condição de ter aquele parto, eu acho que esse debate não é um debate que a sociedade brasileira deva se negar a fazê-lo. Eu acho que é positivo porque tem outras hipóteses que poderiam ser regulamentadas. E insisto, o projeto não legaliza o aborto, ele discute as hipóteses, as exceções que permitem a interrupção da gravidez. Eu acho que esse debate tem que acontecer na sociedade brasileira. Conhece bem o Congresso Nacional, o deputado Carlos Sampaio também. Há chance disso prosperar no Congresso que nós temos? O nosso Congresso, na minha opinião, esse tema é um tema extremamente polêmico. Não será fácil de prosperar, mas ele precisa ser debatido. Deputado Carlos Sampaio. Concordo, vai ter muita dificuldade. É um tema que, infelizmente, ele não é analisado pelo enfoque técnico, mas sim pelo enfoque religioso. Isso, por vezes, desvirtua até a análise correta do problema que está sendo apresentado, está sendo apreciado pelo Congresso. Um outro ponto polêmico que está na proposta feita pela Comissão dos Juristas é que descriminaliza para o usuário de drogas, né? Assim, ele não vai ser mais criminalizado. Então, diz lá que plantar, guardar ou portar droga para uso pessoal não seria crime. Queria ouvir, deputado Carlos Sampaio, o que o senhor acha dessa proposta? A doutrina e a própria jurisprudência já vem entendendo que conforme a quantidade que a pessoa tenha, que ela venha a portar consigo, é para o uso e não para o tráfico. É evidentemente que se quer coibir o tráfico, mas aquele que usa a droga, ele merece muito mais um apoio psicológico e de saúde pública do que ir para o presídio. Portanto, você não tratar como criminoso, mas tratar como alguém que tem uma dependência química da qual precisa ser tratado, eu acho que é um avanço. Essa proposta no sentido de não tornar criminoso quem tem um vício, quem tem uma dependência química, eu acho que é um grande avanço, porque nós estamos dando o tratamento adequado para aquela pessoa que, longe de ser um criminoso, uma pessoa que traga um mal para a sociedade, ele traz um mal para si mesmo. É evidente que, dependendo do tipo de droga, a postura dessa pessoa, ela, com o uso da droga, ela pode vir fazer um mal para a sociedade. A gente tem que ter esse critério sobre que droga se está falando e qual que é a potencialidade dessa droga. Isso tem que ser levado em consideração, porque por vezes a pessoa... Pode ser um liberou geral para drogas. Em hipótese alguma, porque senão a pessoa, além de fazer um mal para si mesmo, como no caso da cocaína, da maconha, a pessoa acaba fazendo um mal para a sociedade como um todo em razão do efeito alucinógeno. Mas na questão da maconha, você acha que para a questão da maconha... Correto, eu acho que está correto, acho que avança o código, a mudança do Código Penal avança bastante. Deputado Paulo Teixeira. Na minha opinião, é um avanço na reforma do Código. Por quê? Porque se a pessoa entra como usuária no sistema penal, vai presa, é um enorme trauma e essa pessoa pode ampliar e se envolver com atividades criminosas que até então ela não se envolvia. Então, o usuário de qualquer droga, ele não pode ser tratado dentro da esfera criminal. O usuário de drogas tem que ser tratado na esfera da saúde. Né? É uma questão de saúde, é uma questão de prevenção, de educação, de tratamento, mas não pode ser, a cadeia não ajuda, não ensina. E esse projeto, ao mesmo tempo, não está legalizando o uso de drogas ilícitas no Brasil. Ele está tirando o usuário da esfera criminal, ele está voltando o usuário para a esfera criminal e, por outro lado, fazendo com que o direcionamento da repressão seja a quem vende a droga ilícita. Então, os senhores acham que tem mais chance de passar uma proposta dessa do que, por exemplo, a relativa ao aborto? Eu creio que tem maturidade, porque, inclusive, todos os deputados que tratam esse tema no Congresso Nacional, de todas as matizes políticos, conservadores, progressistas, têm olhado nas experiências estrangeiras e visto o sucesso da experiência portuguesa que descriminalizou e diminuiu o problema relacionado ao uso de drogas. Na questão do álcool, deputado Carlos Sampaio, que é outro ponto, que se refere à nossa lei seca, né? Que o cidadão pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, aí paga uma multa, mas não pode ser acusado, não pode ser provado que ele estava embriagado. Eles ampliam a possibilidade de prova com o testemunho do policial, de pessoas ali envolvidas. O senhor é favorável a essa medida? 100%, Kennedy, mas 100% mesmo. Até o homicídio pode ser comprovado por provas testemunhais. É um absurdo que o parecer de um policial e de testemunhas que vejam uma embriaguez nítida, inquestionável, não valer e só valer a prova produzida contra si mesmo, ou seja, o bafômetro. Todos podem se negar a produzir uma prova contra si mesmo. E não pode a justiça dizer que essa prova a qual eu posso me negar é a única prova que vale.
não tem sentido. No caso, ele pode usar o teste como uma contraprova, querer provar que não está até, Exatamente. Né? Se ele quiser provar que não está, que faça o uso. Agora, testemunha, ela não tem mais aquela questão da rainha das provas, da prostituta das provas. É uma prova que deve ser valorada naquele contexto. Testemunhas, mais policial, a embriaguez é evidente, tem que ser punido aquele que está dirigindo nessa condição. Não é possível que o bafômetro seja a única prova e ainda assim uma prova que ele faz ou não, dependendo da sua vontade. Isso foge à regra do direito. Deputado Paulo Teixeira. Igualmente, eu acho que nós precisamos punir mais duramente quem se embriaga e dirige. Isso, e também não dá para aceitar esse argumento de que a pessoa não possa fazer prova contra si mesma. Então, tem outros meios de prova que nós temos que utilizá-lo. Mas também eu corrigiria um outro aspecto aí. Diga. O aspecto que eu corrigiria é, hoje a pessoa toma 2 taças de vinho e igualmente é enquadrado nessa legislação dura. Então, nós temos que fazer uma legislação para exatamente pegar aquelas pessoas que nós queremos pegar e não podemos generalizar. Isto é, nós precisamos ver o que é embriaguez e o que é, digamos, a pessoa tomar 2 taças de vinho, porque eu acho que na direção de punir quem bebe e acidenta, nós estamos também colocando nesse mesmo saco pessoas que às vezes bebem socialmente uma quantidade de bebida muito pequena e que às vezes também podem ser enquadradas aí. Isso também varia de pessoa para pessoa, mas há estudos, né, deputado Paulo Teixeira, que dizem que assim, 2 taças de vinho, por exemplo, já afetam bastante o sentido, ou seja, então ela é uma discussão também meio complicada, não? Não, porque na experiência internacional ela demonstra que digamos, a presença até um certo patamar de álcool no sangue não altera a consciência da pessoa. O que eu acho é que a gente tem que endurecer para o lado certo. E às vezes a gente endurece para todo mundo. Isso que eu acho que é generalização. Então, eu espero que essa lei possa endurecer no sentido de fazer provas, que não seja só essa e a pessoa se nega a utilizar o bafômetro. Eu espero que isso aconteça e espero também que não fique aquela chamada tolerância zero, que é o mesmo que a pessoa que utilizou-se de álcool não está embriagada, responda Agora, igualmente. é uma coisa complicada, porque os estudos indicam que assim, isso varia muito a tolerância de acordo com idade, peso, o sexo, né? Mas eu queria ouvir o deputado Carlos Sampaio sobre esse ponto que o deputado destacou. Até claro. Eu concordo com você que varia muito de pessoa para pessoa, mas esse mínimo indicativo da embriaguez é que podia ser ampliado um pouco para atingir exatamente o que o deputado Paulo Teixeira disse. São 2 taças de vinho, 2 copos pequenos de cerveja, enfim. O mínimo legal, eu acho que pode ser elevado, porque independentemente da idade, do tipo de pessoa, fixa aquele valor mínimo de álcool no sangue. Esse valor mínimo de álcool no sangue, eu acho que hoje ele é extremamente reduzido, poderia ser elevado um pouco na linha colocada pelo deputado Paulo Teixeira, desde que se saiba que esse valor mínimo é um valor que tenha parâmetros internacionais e parâmetros médicos. Os 2 deputados estão concordando mais aqui no tema quente do que na CPI, mas eu tenho mais uma pergunta para os 2 aqui, que é a questão da homofobia virar crime, ser inafiançável. Paulo Teixeira, temos só 2 minutos, o programa está quase acabando. Kennedy, ontem 2 irmãos se abraçaram na Bahia, uma pessoa viu 2 pessoas abraçadas, 2 irmãos, e matou um dos 2 irmãos. Ainda tem que ver se foi mesmo por uma questão de homofobia, né? Mas, assim, o que indica, parece que sim. E as ocorrências na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstram isso está mais que provado, exatamente. Portanto, claro. eu acho que tem que ser criminalizada a homofobia. É importante. Deputado Carlos Sampaio. Olha, infelizmente, o que a gente tem visto hoje, essa intolerância que existe no país, no mundo como um todo, e particularmente aqui no Brasil, levam a esse tipo de sentimento. Nós, infelizmente, temos que criminalizar algo que deveria ser fruto da consciência das pessoas, da educação das pessoas, o respeito pelo próximo, independentemente da sua opção sexual. Mas não é o que acontece. E nós estamos vendo que, infelizmente, não tem outra medida, ainda que seja uma medida que daqui a alguns anos venha a ser alterada. Mas para acabar de uma vez com essa intolerância inconcebível e inaceitável, eu sou favorável à criminalização. Só corrigindo aqui, o que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte, que esse caso de ontem na Bahia ainda não está muito quente, a gente tem que ver exatamente o que aconteceu, mas tudo indica que foi uma questão de homofobia. Como lembrou bem o deputado Paulo Teixeira, em São Paulo e outros casos comprovados de homofobia, o que é um absurdo, então eu me junto a eles e concordo, acho que é um avanço se isso for aprovado. Eu queria agradecer muito a presença aí dos 2 deputados, que, como eu disse, estavam concordando mais aqui no tema quente do que na CPI. Muito obrigado, Paulo Teixeira, pela sua presença. Boa noite.
Obrigado, Kennedy, obrigado aos telespectadores e obrigado à convivência aqui com o deputado Carlos Sampaio. Deputado Carlos Sampaio, também quero agradecer a sua participação no Tema Quente. Muito obrigado por ter vindo. Sei que você tem compromissos aí. Meu jeito está com pressa. Muito obrigado mesmo. Imagina, tá? Eu agradeço o convite e a participação do deputado Paulo Teixeira. Muito obrigado, Kennedy. Muito obrigado. Bem, o Tema Quente volta na semana que vem, na quinta-feira. Você vai acompanhar agora, mais tarde, notícias no Leitura Dinâmica. Nós voltamos na quinta-feira, como eu disse. Tenha uma boa noite. Muito obrigado pela sua audiência.